liberação, a possibilidade de não utilização das máscaras é uma medida que tem sido adotada em uma série de regiões do país, são pelo menos já 10 capitais, os estados de São Paulo e Mato Grosso tomaram decisões conjuntas, também o Distrito Federal com uma ou outra mudança, mas como base, liberação. Não é mais obrigatório o uso de máscaras em espaços abertos. O Rio de Janeiro decidiu também liberar em locais fechados. São Paulo, que tomou essa decisão nesta quarta-feira, avalia se vai liberar daqui a algumas semanas também em locais fechados, para a gente entender os impactos disso, que momento a gente está da pandemia, os cuidados necessários. Contato aqui na Band News FM com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, o doutor Evaldo Stanislau. Doutor, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor, a decisão tem sido tomada aqui no Brasil, é uma decisão que já foi tomada em outros países. A gente lembra que isso chegou a ser colocado na mesa lá no fim do ano passado, veio a Ômicron. Os índices apontam realmente para o momento... A palavra tranquilo não é a melhor, porque a gente ainda tem casos, a gente ainda tem mortes, mas bem longe dos picos que a gente teve da pandemia. Como o senhor avalia essa flexibilização e quais são os cuidados necessários a partir dela? A principal diferença é que a variante que está dominando hoje, ela tem se mostrado, do ponto de vista clínico, em pessoas vacinadas, uma doença mais branda, de fato. Então, com essa segurança de que os vacinados estão protegidos de uma forma mais grave, e com o crescente número de vacinados, além de pessoas que foram expostas e essa imunidade se soma à imunidade conferida por vacina, é que permite que a gente flexibilize, mesmo que ainda tenhamos aí algumas notícias de mortes e casos, né? Mas, de fato, os números são bem menores, o momento da pandemia é outro, né? E, sobretudo, essa garantia de que vacinados, e eu estou sendo enfático no vacinados, se uma vez expostos e se infectarem terão uma doença mais branda, é que permitem que nesse momento a gente tenha avançado para essa etapa de um pouco menor rigor, um pouco menor no controle e o uso de máscara, sobretudo em espaços abertos. Algumas cidades, inclusive o Rio de Janeiro, né, já anunciando, inclusive, essa possibilidade de abrir mão das máscaras também em ambientes fechados. O senhor acha que esse é o caminho a partir de agora, que nas próximas semanas, por exemplo, as outras cidades que já desobrigaram o uso em espaços abertos devem também seguir nesse sentido? Já há uma segurança em relação também aos ambientes fechados? Aí eu acho que já é um passo um pouco mais ousado, né? Primeiro que nós temos uma base de dados muito ruim, quer dizer, os nossos dados, tradicionalmente o Brasil reporta muito mal, notifica muito mal doenças, em especial na Covid a gente fez muito pouco teste. Então, se no espaço aberto a gente tem essa garantia, no espaço fechado o raciocínio é outro, porque no ambiente fechado facilita muito a transmissão do vírus, diferente do espaço aberto. Da mesma maneira, quando a gente tem uma aglomeração, isso facilita a transmissão do vírus. Então, por mais que a pessoa esteja vacinada, por mais que a consequência não seja tão grande, você tem um risco que é aumentado, que é maior. Então, eu diria que para espaços fechados, espaços aglomerados, você flexibilizar o uso de máscara, talvez fosse interessante a gente aguardar um pouquinho mais, e um passo de cada vez, monitorar qual vai ser o comportamento da pandemia, porque em outros países, e a gente já tem visto isso, sempre o que acontece lá fora, depois acontece aqui no Brasil, aumentaram o número de casos. E se a gente descuidar da nossa proteção vacinal, em outras palavras, se as pessoas esquecerem de tomar a terceira dose, se as pessoas mais para frente perderem essa imunidade e não se vacinarem, essa liberação plena, e sobretudo em espaços fechados que facilitam a transmissão, poderá resultar num aumento de casos e casos com mais gravidade. Então, eu considero que flexibilizar em espaços abertos não aglomerados, mas nas outras situações convém a gente esperar um pouquinho mais. Doutor, a gente falou muito sobre isso no começo da pandemia, em outros momentos também, higienização das mãos, das máscaras, e tem uma pontuação importante aqui do nosso ouvinte, o Fábio, que eu acho que é um bom tópico para a gente voltar. Ele fala o seguinte, olha,
Ficar sem máscara ao ar livre, depois colocar num lugar fechado, na aglomeração, é preciso ter cuidado nesse momento? Porque, por exemplo, eu posso estar com minha máscara no meio de uma aglomeração, a forma como eu tiro a máscara e tô ali sem máscara, mas não lavei as mãos, eu posso correr o risco de me contaminar. Quais os cuidados para esse momento que dura 10 segundos, mas pode significar uma contaminação? Vamos lá. Nós estamos com algumas premissas. Primeiro, que tem menos vírus circulando. Então, a gente vai ter menos chance de que a parte externa da máscara ela esteja contaminada. Segundo, nós estamos com as pessoas, como a gente falou, vacinadas e protegidas. Então, se ocorrer a infelicidade de uma infecção, a chance de ter uma infecção grave é bem menor. Mas essas premissas, a pergunta do ouvinte é muito boa, porque elas não nos isentam desses cuidados. Então, a transmissão do vírus é por via aérea. Os objetos, as superfícies inanimadas, de uma maneira geral, não se sustentaram como boas fontes de transmissão desse vírus. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou tirar a minha máscara sempre com técnica, pegando aqui pela alça, vou dobrar a máscara e guardar ou no bolso ou no saquinho que eu tenho para guardar essa máscara. E é importante ter o álcool gel perto, porque eu higienizo a minha mão, passo o álcool gel antes e depois de mexer na máscara. Então, dessa forma, a gente neutraliza esse problema. Mas a pergunta do ouvinte é interessante, e colocar e tirar a máscara é um ato que entra meio no automático, mas que deve ser feito sempre com atenção para a gente não contaminar as mãos e levando mãos contaminadas perto da boca e do nariz e acabar facilitando a vida do vírus. E aquela dica que a gente sempre dá também, se tiver uma máscara, leva sempre uma extra, a máscara pode molhar, a máscara pode cair, tem uma extra ali, arrebentar, então deixa uma ali à disposição. Doutor, para última pergunta da minha parte sobre máscara ainda, tem gente que não se vacinou, infelizmente a maioria das pessoas a gente sabe que é um movimento que ganhou força pelos motivos... não segue a ciência, a gente vai traduzir dessa forma, e provavelmente não vai utilizar máscaras, mas é nosso papel levar informação. Para quem não tomou a vacina, primeiro ponto é buscar a vacina, mas é indicado ficar sem máscara? Então, nós temos hoje dois comportamentos extremos e opostos. Você tem a pessoa que não quer tirar a máscara de maneira nenhuma, e a gente respeita isso, é um direito dela, e tem a pessoa que não usa máscara de jeito nenhum, e pior, alguns que não se vacinaram. Para esse que não usa máscara de jeito nenhum e não se vacinou, eu diria que ele é um inconsequente. Primeiro com ele mesmo, porque essa pessoa está exposta, se pegar o vírus, pode ter uma forma grave, porque ela não está vacinada, né? E embora ela não, hoje em dia, com vacina, com outras medidas, a consequência de ela transmitir para uma outra pessoa não seja mais tão drástica quanto foi, isso tem um impacto na família, tem um impacto no serviço de saúde. Então, de uma maneira ou de outra, quem não se vacina e quem não usa máscara é um inconsequente, um irresponsável. O que eu diria para essa pessoa é, vacine-se. Quando a gente flexibiliza uma medida, em contrapartida as pessoas têm que fazer um gesto. E o gesto que a gente tem que fazer é manter a nossa proteção imunológica. Isso a gente só consegue estando com a vacina em dia. Doutor, a gente viu desde o início dessa pandemia uma falta de direcionamento único, né, do governo federal que deveria regular essas determinações. Vamos abrir mão da máscara, vamos manter a máscara, em que condições isso pode acontecer, quando pode acontecer, acompanhando esses indicadores. O que a gente vê são medidas adotadas por prefeituras ou mesmo governos estaduais dando esses direcionamentos. Volto à questão dessa falta de direção agora, com a possibilidade, inclusive, já que a gente falou de vacina, da abertura de mão ali, de simplesmente desobrigar as pessoas a apresentarem o passaporte da vacina, o que também foi anunciado por parte do Rio de Janeiro, falando que com base nos dados de vacinais, com base nos dados também relacionados à Covid, isso pode acontecer nas próximas semanas, eventualmente no próximo mês. O senhor também acha que é uma decisão precoce, que falta um posicionamento único e isso acaba gerando uma situação como essa? Olha, a ideia do passaporte vacinal, no meu entendimento, sempre foi de você, de alguma maneira, estimular que as pessoas se vacinassem, porque uma vez que elas estejam vacinadas, elas estão protegidas de formas graves da infecção. Se o Rio de Janeiro entendeu que as pessoas, que lá há um percentual de cobertura vacinal suficiente para que a sua população esteja protegida,
eles podem tomar essa medida, porque o sentido do passaporte é justamente da cobrança. Se eles viram que eles já estão em percentual confortável, vão parar de cobrar. Eu acho que é temerário, no sentido de que também é uma cidade que é muito turística, vem gente do mundo inteiro, né? E a gente não sabe como é que vem essas pessoas do ponto de vista de vacina, uma vez que o Brasil não tem cobrado também da maneira que deveria esse passaporte vacinal na entrada. Então, me parece que é precoce. Eu acho que a gente está tomando uma série de medidas simultâneas e que isso pode nos atrapalhar mais para frente. A Inglaterra, por exemplo, que flexibilizou, ela tem visto um novo aumento do número de casos, e outros países vão no mesmo sentido. Esse número de casos aumenta e a gravidade pode aumentar também em função da queda da proteção imunológica, uma vez que a proteção da vacina ela é temporária. Então, cobrar o passaporte vacinal e ir devagar, fazer essa flexibilização por etapas, me parece mais sensato do que fazer tudo de uma vez como o Rio está fazendo. Isso pode, mais para frente, trazer uma cobrança muito amarga para a população do Rio de Janeiro. Agora, 2h38, agradeço a participação aqui na Band News FM, no Expresso Band News, do Dr. Evaldo Stanislau, ele que é médico infectologista do Hospital de Clínicas da USP. Agradeço mais uma vez pelos esclarecimentos e a gente volta a conversar em outras oportunidades.